E eu quero ler um texto que está em João, capítulo 5. Eu sempre prego a mesma palavra de manhã e de noite. Mas eu estava em casa hoje à tarde, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração e eu quero compartilhar com você essa palavra em João, capítulo 5, a partir do verso de número 1. E eu vou ler aqui junto com você, não vou demorar. Minha voz está bem ruim mesmo, mas eu não vou demorar. João 5:1, a Bíblia diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou 5 pavilhões. Nestes jaziam grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Ou queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E era aquele dia de sábado. Só tem. Sabe, irmãos, no capítulo de João, a partir do verso número 5, conta uma história. Eu tive lá nesse tanque de Betesda, lá em Jerusalém, lá em Israel. É um lugar muito grande, muito grande. E naquele lugar havia muitas pessoas doentes. Na época de Jesus, na época que eu fui agora não tinha ninguém mais. E havia uma situação que acontecia naquele lugar de tempo em tempo. Qual é, pastor? De tempo em tempo um anjo descia e agitava a água. Quando a água era agitada, o primeiro que descesse naquela água e tomasse um banho ou se levasse, não sei qual é a história, ele seria curado completamente da sua doença e seria restaurado completamente. A Bíblia diz que Jesus, chegando àquele tanque, viu ali um homem deitado, havia 38 anos. E sabendo, então, a condição dele, ele fez uma pergunta: queres ser curado? E aí nós olhamos aqui para frente o diálogo entre Jesus e aquele homem. Sabe, irmãos, 38 anos é muito tempo. É muito tempo. E quando eu olho para o tempo, eu percebo que o tempo revela muitas coisas. Revela muitas coisas. O tempo, ele responde perguntas. O tempo, ele tira muitas dúvidas. O tempo, ele fala por si só. Ele mostra também quem as pessoas verdadeiramente são. Revelando o seu caráter, revelando a sua conduta. Por quê, pastor? Porque ninguém consegue fingir por muito tempo. A verdade é essa. O tempo faz amadurecer, mas se passar do tempo, também apodrece. Eu cheguei no escritório, eu vi um mamão que estava lá em cima, já tinha uma semana, e quando eu fui pegar nele, ele já estava podre. Então o tempo ele tem poder de amadurecer, mas se passar do tempo, você também pode apodrecer. Ele tem uma forma de nos mostrar o que realmente é importante. O tempo realmente nos mostra o que é importante.
quando você chegar nos 50, como eu estou, você vai ver que o mais importante da vida é a família, é os filhos, não é o dinheiro, não é a posição, não é o cargo. Porque o tempo pode até te dar isso, mas o tempo não vai preencher certas lacunas que existem na nossa vida, que só é preenchido por coisas importantes. Então, o tempo, ele nos revela realmente o que é importante. Ontem eu conversava com uma pessoa e eu disse para ela, já faz muito tempo que eu não vejo fulano. Não sei como ele está. Não sei como ele está vivendo hoje. E a pessoa me disse, pastor, ele mudou de vida. Ele é uma nova pessoa. Eu disse para ele, será que ele é uma pessoa, uma nova pessoa? Ele falou, por quê? Porque se ele tivesse aprendido com o tempo, ele teria voltado e reparado os seus erros. Porque o tempo nos mostra, queridos, verdadeiramente, onde estão os nossos erros e onde estão os nossos acertos. O tempo, ele é algo implacável na vida de muitos. Há quem diga que tempo é dinheiro. Mas para quem tem muito tempo, tempo não é dinheiro. Tempo é dinheiro para quem não tem tempo. Você está aí? Diga amém. E algumas verdades que eu vejo é que o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Sim ou não? Algumas coisas o tempo leva. Outras levam tempo. Sabe, querido, quando eu olho para o tempo, eu vejo aquele homem, 38 anos, vivendo uma vida igual. Nada mudava, nada acontecia. O fato é que o texto nos mostra que o tempo não faria por aquele homem o que ele deveria fazer. Às vezes nós esperamos um tempo para liberar perdão. Às vezes nós esperamos tempo para pedir perdão. E às vezes nós ficamos esperando que o tempo resolva isso. E ele não vai resolver. Porque isso exige atitudes. E atitudes fala de comportamento. Sabe, irmãos, é certo que em vez de fazer algumas coisas, tomar uma atitude, nós muitas vezes preferimos nos adaptar às situações. Nós preferimos nos acostumar com aquela dor, com aquele sentimento, com aquela verdade. Nós preferimos agir assim, a fim de evitar o desconforto do confronto ou da tomada de atitudes. Nós somos bons, na verdade, em nos adaptar. Eu me recordo quando eu estava para fazer uma cirurgia de hérnia de disco, já tinha 5 anos que eu sofria com aquela dor, e todos os dias de noite eu procurava me adaptar numa forma de dormir para não sentir dor. Por quê? Porque faltava coragem, faltava atitude para fazer uma cirurgia. E nós somos assim. Nós somos bons em nos adaptar. Como eu disse aqui domingo passado, nós colamos o dente, nós passamos o prego na chinela havaiana, nós amarramos o escapamento do carro. Eu lembro que quando eu era criança, a porta da geladeira não fechava. E aí a vovó inventou algo que eu nunca vi na história. Ela amarrou uma câmara de pneu atrás da geladeira e ela prendia a porta da geladeira. Quando eu queria abrir a geladeira, era só puxar a borracha, a porta da geladeira abria. Isso é o quê? Uma adaptação. Então nós somos bons em adaptações. Somos bons. Somos bons. A gasolina está cara ou barata? Está caro ou barato? Mas nós somos bons. Sabe o que a gente faz? A gente chega no posto e diz assim, põe 50 de gasolina e 50 de álcool. Nós somos bons para buscar alternativas. Nós somos bons para nos adaptar às situações mais difíceis que podemos viver.
Agora, o fato é que nós preferimos nos adaptar do que mudar. Diga comigo, nós preferimos nos adaptar do que mudar. É lógico, quando eu falo aqui que toda regra tem a sua exceção, mas a maioria de nós queremos nos adaptar, em vez de mudar. Por quê, pastor? Porque mudanças dá dor de cabeça, irmãos. Mudanças dá trabalho. Eu nunca vi uma mudança, uma mudança que não desse dor de cabeça. Quando eu me casei com Keila, nós compramos um guarda-roupa em Goiânia, e eu fiquei tão prático que eu montava e desmontava aquele guarda-roupa em 5 minutos. Quando eu falava assim, guarda-roupa, vamos mudar. Ele mesmo já abria as portas, já caía no chão, já tirava os parafusos, sabe? Porque eu já estava prático em fazer isso. Agora, a verdade é que mudanças dá trabalho, gera esforço, readaptação. É necessário sair da zona de conforto, é necessário ouvir confrontos e, principalmente, sair da condição de vítima para assumir o controle da nossa própria vida. Mudanças, fala em arrastar móveis, fala em tirar sujeiras. Irmãos, como nós sabemos o quanto de lixo que juntamos, é só quando mudamos. É só quando abrimos o nosso guarda-roupa e vimos, e o percebemos, o quanto de roupa que não precisamos. O quanto de sapato que temos e não calçamos. E aí, quando vamos fazer uma mudança, a primeira coisa que dizemos é essa: vou dar um pouco de roupa, vou dar um pouco de vasilha. Eu até hoje eu não sei como que minha mulher consegue arrumar tanta Tupperware daquele jeito. Sabe, o armário fica assim, lá em casa nós mudamos agora para um armário menor, o armário em cima está cheio de Tupperware, o armário de baixo está cheio de Tupperware, eu vou lá no armário de fora, está cheio de Tupperware. Eu falei para Eliane, joga um pouco de Tupperware fora. Ela diz assim, não, é caro. Eu falei, mas é caro, mas a gente não usa. Ela falou, não, 1 hora pode usar. A verdade é quando que nós vamos usar. A verdade é quando que de fato nós vamos, experimentar essa condição de sair de vítima e assumir o próprio controle da nossa vida. O tempo não vai fazer isso por mim, nem por você. Assumir o controle da nossa vida, nós chamamos uma palavrinha muito simples que o Paulo Vieira usa, autorresponsabilidade. Termos autorresponsabilidade. Você está aí? Diga amém. E a pergunta é, quando nós vamos ter isso? Quando nós sairemos da condição de vítima? Quando nós sairemos da condição de perdedor? Quando nós sairemos da condição, de achar que nós temos que ser criança o tempo todo, que temos que ser bebês o tempo todo? Quando nós vamos sair da condição de achar que temos que tomar leitinho o tempo todo, mamadeira o tempo todo? Até quando nós vamos ficar, nos colocando nas condições de vítima e assumirmos a autorresponsabilidade? Aquele homem passou 38 anos na beira de um tanque. Quantos anos? 38. A Bíblia diz que ele passou 38 anos lá. Ele era um paralítico. Ele estava em cima de uma cama. Eu nem consigo imaginar como estava o colchão dele. Porque eu já tive e tenho gente paralítico dentro da minha família. Meu tio é paralítico. E quando eu vejo um pai, uma mãe, pegando uma criança e colocando ela assim, sentada na mão e equilibrando, isso me arrepia a coluna. Porque meu tio ficou paralítico assim. Meu avô pegou ele, sentou ele assim, e aí ele foi para trás. Quando ele foi pegar ele pegou na coluna, ele quebrou a espinha. Então eu sei o que é ter um paralítico dentro de casa. Eu sei o que é ter um paralítico, alguém que não anda, alguém que só fica sentado e deitado numa cama. Às vezes aquilo fede, junta moscas. Mas aquele homem estava adaptado ao seu estilo de vida. 38 anos vivendo aquela situação. Ele se adaptou. Certamente a cama
estava adaptado ao lugar e certamente também a sua mente estava se adaptada àquele lugar. O fato é que ele não fez nada para mudar a situação. Antes, viveu como vítima, jogando a responsabilidade da sua vida para a vida de outros. Sabe, irmãos, até quando nós vamos jogar as responsabilidades nas costas dos outros? Adão, onde você está? Eu estava nu, eu me escondi. Por que você se escondeu? Ah, porque você comeu do fruto que eu mandei que você não comesse? Adão vira para Deus e diz, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. E aí Deus vai na mulher, a mulher diz, foi a serpente. Quando Samuel chega para Saul, ele faz uma pergunta. Saul, por que você ofereceu o sacrifício? Saul, em vez de assumir a responsabilidade, ele diz, o Senhor estava demorando, o povo já estava, articulando aqui, eu fiquei com medo e ofereci o sacrifício. Sabe, às vezes nós damos as mais variadas desculpas e jogando a responsabilidade da nossa vida na vida de outros. Eu já vi muito crente fazendo isso. Eu já vi muito cristão fazendo isso. E eu já vi muitos paralíticos dando desculpa das suas paralisias. Mas eu já vi também muitos paralíticos, essa semana eu estava vendo, semana retrasada, um rapaz que não tem braço. Ele não tem braço. E ele já foi medalha, já ganhou mais de 5 medalhas nas Paralimpíadas. E ele é brasileiro e ele é campeão de nado. E ele nada com gente que tem braço. Então, a pergunta é, você vai ficar dando desculpas ou você vai assumir a sua responsabilidade? Se eu perguntar para você, quem é Gabriele Andersen? Quem sabe quem é? 1, 2, 3, 4 pessoas, 5. Eu sei que a maioria de vocês sabem quem ela é. Gabriele é aquela mulher que nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, ela entra no estádio, por último, numa maratona. Ela entra correndo, cambaleando. Ela cambaleia, ela dá um passo, ela vai cair, e alguém chega e fica em volta dela, e ela continua andando. O estádio não vibrou com aquele que ganhou. Talvez as pessoas nunca, eu pelo menos não sei, nunca vamos saber quem ganhou aquela maratona. Mas nós nunca vamos nos esquecer de Gabriele. Sabe por quê? Porque ela emocionou o mundo. Ela impactou o mundo com uma decisão. Eu vou chegar até a linha de chegada. Eu vou cruzar a linha. Mesmo que seja em último, mesmo que seja cambaleando, mesmo que seja caindo, eu vou chegar. Eu vou chegar. E ela chegou, ficou conhecida mundialmente. Agora, você pode dar desculpas, irmãos. E eu quero aqui te fazer um alerta, que elas servirão apenas para enganar a você mesmo. Apenas a você mesmo. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele se explica. Você quer ser curado? Ele diz, Senhor, sabe o que é? Eu não tenho ninguém que me leve ao tanque. Não tem nenhum homem que me ajuda. Ele se justifica, ele se desculpa, parecendo estar bloqueado pela autopiedade ou pela autocomiseração, que é dó de si mesmo. A pergunta de Jesus não revela o seu desejo, revela o seu estado insignificante, sua mente paralisada, sua vida medíocre e miserável. Jesus vai perguntar para você algumas coisas, não para saber como você está, porque ele sabe como você está. Ele não vai perguntar simplesmente para poder te ajudar, não, porque ele sabe como te ajudar. A Bíblia diz que Jesus vendo, o texto diz assim, e vendo Jesus aquele homem, e sabendo da sua condição, lhe fez uma pergunta.
Você quer ser curado? É a mesma pergunta que Deus faz para Adão. Deus chega no jardim e pergunta: Adão, onde estás? Como se Deus não fosse onipresente, onisciente e onipotente. Deus não queria saber onde Adão estava. Deus queria revelar o estado insignificante, separado, destituído da glória que Adão estava. Porque Deus sabia como Adão estava. Agora Deus também sabia como Davi estava. Deus chega para Davi através do profeta Natã e pergunta para ele: sabe, Davi, um homem rico pegou a cordeirinha de um homem pobrezinho, matou aquela cordeirinha, fez um churrasco e fez uma festa com seus amigos. E Davi, enfurecido, diz: esse homem tem que morrer. E mais, ele precisa restituir tudo que foi roubado. E aí o profeta Natã vira para ele e diz: ah, Davi, este homem é você. E o texto não diz que Davi deu desculpas. O texto diz que Davi se jogou por terra. O texto diz que Davi se humilhou, chorou, pediu perdão. Deus o perdoou, mas não o livrou das consequências. Davi teve que ter os filhos mortos. Os filhos de Davi foram mortos. Davi pagou pela consequência. Mas o fato é que Deus o perdoou. O fato é que todas as vezes que você dá justificativas, Deus te rejeita. Todas as vezes que você der desculpas, Deus vai te rejeitar. Todas as vezes que você jogar a culpa em outros, Deus vai te rejeitar. Mas todas as vezes que você assumir o controle das suas decisões, da sua vida, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém, meu irmão? Então, quando eu olho para esse homem, eu vejo muitas pessoas na igreja que estão da mesma forma. Estão da mesma forma. Na igreja, pastor, na igreja. Não fazem a diferença. Estão paralisadas em suas mentes, inertes. Não avançam, não crescem, não prosperam. Sua vida com Deus está estagnada. Vive de aparências nas mídias sociais. Essa mídia social é uma bênção. Porque ela mostra uma realidade que não é. E essas pessoas, quando confrontadas, ou perguntadas, ou questionadas, saem da igreja, se justificam, dão desculpas, mas não querem olhar para si mesmo e ver que o problema não está na igreja, nas pessoas ou na sociedade. O problema está no estilo de vida leviano que elas levam com Deus. E eu quero dizer para você que o tempo não vai resolver isso. O tempo não resolveu o problema do paralítico. A prova é que ele passou 38 anos lá, e se Jesus não passa por ali, certamente nada mudaria. E o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que se Jesus não entrar na sua vida, se ele não entrar na sua casa, no seu casamento, aliás, não é ele entrar, porque a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei. Cearei com ele. Cear fala de comunhão. Sabe, querido, 38 anos e nada aconteceu. E a pergunta que eu te faço é a mesma. Você vai querer morrer nas suas desculpas, na sua vida medíocre, ou vai querer ouvir a voz do confronto, das mudanças e das conquistas? Você vai... É como a pastora Keila disse aqui. Ela tinha que ir ao médico, mas ela não assumia que ela tinha que ir ao médico. Ela tinha que tomar remédio, mas ela não assumia
que ela precisava tomar remédio. E aí era confronto em cima de confronto. E o que ela fazia? Ela fugia. Ela fugia pela direita. Ela fugia pela esquerda. Ela saía correndo no condomínio. Até que não houve mais como protelar isso. Porque o tempo não resolve. O tempo não resolve. Essa semana, nós tivemos uma sessão de terapia. Eu e ela. Semana passada eu fui, essa semana foi eu e ela. Ah, pastor, mas o senhor faz terapia? Sempre que eu estou precisando. E quando o senhor precisa? Sempre. Porque não é fácil administrar essa questão de tempo. Não é fácil administrar essa questão pastoral. Trabalho, empresa, negócios, filhos. Não é fácil. Não é fácil. Agora, sabe de uma coisa? Eu estou disposto a ouvir a voz do confronto. Eu estou disposto a mudar de comportamento. Eu estou disposto a mudar de atitude. E você? Você vai querer ficar frequentando o culto só de domingo? Você vai querer simplesmente ler a Bíblia uma vez por semana, quando o pastor joga a Bíblia no telão? Você vai querer ficar orando quando está apertado? Porque eu disse aqui pela manhã, e a palavra que eu preguei de manhã foi que existe o evangelho da fé e existe o evangelho da graça. O evangelho da fé é aquele que nós profetizamos que Jesus vai fazer, que Jesus vai abrir portas, que as coisas vão acontecer, e que o milagre vai vir, e que seu cheque vai ser coberto, seu carro vai ser pago, e a gente está dizendo glória a Deus, aleluia. Mas o evangelho da graça é aquele que funciona quando o evangelho da fé não funciona. Olha, pastor, mas o evangelho da fé pode não funcionar? Pode. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas nem sempre elas podem vir. A fé é a certeza das coisas que podem acontecer, mas nem sempre elas vão acontecer. E aí, quando não acontece? E aí, quando eu não sou curado? E aí, quando eu não sou liberto? E aí, quando eu não tenho a porta aberta? Eu começo a viver o evangelho da graça. O evangelho da graça é depender completamente do Espírito Santo. É depender completamente da ação de Deus, do sobrenatural de Deus. Sabe, irmãos, até quando as desculpas serão dadas por você? Ah, meu filho está com problema. Ah, minha casa está com problema. Minha vida financeira está com problema. Eu pergunto para você, de quem é a culpa? É de Deus? É da Bíblia? Não, não é. Não é de Deus. Não é da Bíblia. Nós precisamos encontrar a responsabilidade de quem é. E quando a encontrarmos, assumirmos. Você não vai falar nada? As desculpas, elas acabam para aquele homem quando Jesus diz: levanta-te, toma a tua cama e vai. Levanta-te, toma a tua cama e vai. O que Jesus quer dizer isso? Que a sua vida de autocomiseração tem que acabar. A sua vida de coitadinho, de coitadinha, precisa acabar. Ah, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, eu não quero ir na igreja, eu não sei o quê. Ei! Jesus falou que se você quer segui-lo, você tem que tomar a sua cruz, dia após dia, e segui-lo. Você não tem mais vontade, você não tem mais desejos. Como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, quando Jesus vira para aquele homem, levanta, toma a tua cama e vai, Jesus está dizendo, ei, acabou. Você foi curado. Ei, meu jovem, você está curado. Levanta a tua cama, levanta, toma a tua cama e vai.
Agora a pergunta que eu digo para você é a seguinte, Jacó. Aquele homem poderia ter pensado: ir para onde? Fazer o quê? E falar com quem? Porque 38 anos. Ir para onde, irmãos? Eu assisti um filme, que o cara é um filme de presídio, acho que Em Busca da Liberdade, ou Fuga para a Liberdade, não sei. E aquele velhinho, ele era um bibliotecário da cadeia. E ele entregava livros para os presidiários lerem. E um dia, depois de não sei quantos anos, 50 anos, obrigado, Arley, pastor Arley, ele ganha liberdade. Sabe o que ele faz? Ele sai da cadeia, para na porta do presídio e diz: agora, para onde eu vou? Vou falar com quem? Vou fazer o quê? 38, 50 anos vivendo aqui dentro de um presídio, eu nem sei mais como é lá fora. Tem gente que está assim, irmão, dentro da igreja, não sabe nem como o mundo mais existe. Tem gente que está tão alienado à sua condição de paralisia, que já acostumou. Ontem eu conversava com a Neuma e com o Beto na churrascaria. Por final de contas, ontem nós tivemos uma comida muito gostosa na churrascaria, um jantar de namorados. E eu dizia para eles: o maior problema meu como pastor dentro da igreja é querer que as pessoas mudem de mentalidade, mas elas não conseguem. Então não dá para colocar qualquer um do meu lado, não dá para andar com qualquer pessoa. Por quê? Porque a gente começa a confrontar e as pessoas começam a fugir. Elas começam a escorrer pelos dedos das mãos. Sabe, querido, ir para onde, fazer o quê e falar com quem? Jesus não quer saber o que você vai fazer. Jesus não quer saber para onde você vai. Ele só quer saber de uma coisa: está na hora de você se levantar, tomar a sua cama e começar a andar. Está na hora de você tomar a sua cama, se levantar e começar a andar. Por quê, pastor? Porque aquele homem agora, e eu começo a pregar agora. É uma brincadeira, estou terminando já. Vou pregar mais. O que aquele homem vai ter que fazer agora, Jacó? Vai ter que se adaptar a um novo estilo de vida. Sabe, se você vem para a igreja, não é para viver aqui dentro da igreja a vida que você vivia lá fora. Se você veio para Cristo, não é para você viver a mesma vida que você vivia lá fora, sem Ele. E Satanás, se você for ler em Ezequiel, eu vou contar uma pérola para você aqui. Se você for lá em Ezequiel, você vai ver que Satanás, Lúcifer, foi lançado por terra por causa de 3 pedras que ele negociou do peitoral sacerdotal. Ele negociou a simplicidade, a humildade e a mansidão. E é nessas 3 áreas que quando Jesus vem para restaurar o sacerdócio espiritual, Jesus disse: olha, sede simples como as pombas. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando você vem para cá, meu irmão, você vai ter que se adaptar a um novo estilo de vida. Aqui é dando que se recebe, é servindo que se é servido, é ajudando que você é ajudado. Não tem espaço para o egoísmo ou para o egocentrismo. Eu acordei 3 horas da manhã e mandei uma mensagem para o Benjamin. Já sei o que eu quero de presente. Quero uma cadeira para o meu escritório novo. Porque nós saímos de carro e ele disse assim para mim:
pastor, o que o senhor quer? Eu falei, cara, eu não tenho o que querer. O que eu posso querer? No meu aniversário, os irmãos me deram um perfume que eu posso usar 2 anos. Ano que vem, não me dê mais perfume de presente, então eu posso usar 2 anos de perfume. Eu ganhei sapato, eu ganhei roupa, eu ganhei oferta em dinheiro. Sabe, eu fui extremamente abençoado por vocês. Eu falei para Benjamin, eu não tenho o que pedir. Ele falou assim, pastor, para. Eu falei, mano, não tem. Até negócio para arrancar o cabelo do nariz eu ganhei. Mas você sabe o que faltou? Faltou o parabéns de alguns irmãos. Faltou o parabéns de alguns irmãos. Que eu ajudo, que eu ajudei, que eu oro, que eu intercedo. Faltou alguém fazer uma ligação e dizer, pastor, parabéns. Faltou alguém mandar uma mensagem no Instagram, no Facebook. Facebook eu quase não olho, mas no meu WhatsApp dizer, pastor, parabéns. Porque chega um momento da nossa vida que não é presentes. É pessoas. E quando você vem para o Evangelho, você precisa se adaptar a um novo estilo de vida, porque aqui não é o carro que você tem, não é a casa que você mora, sabe? Não é a empresa que você tem, não é o dinheiro que você possui. Nós estamos falando de pessoas. Estamos falando de gente. Segundo, aquele homem vai ter que se adaptar à sua nova mentalidade. Fala comigo, nova mentalidade. Porque agora ele não pode ser mais um coitado, sabe por quê, Isabela? Ele não é mais paralítico. Ele não pode ser mais um coitado, porque agora ele não depende de ninguém. Se o problema dele era depender de outras pessoas, acabou o coitadismo dele. Pastor não me ligou. Pastora não foi na minha casa. Pastor. Quando você chega aqui, se você quer ser pastoreado, você precisa aprender a pastorear. É uma nova mentalidade. Eu te pastoreio, você me pastoreia, e você pastoreia outros. Então, quando o Wesley e a Michele vai na sua casa, é o pastor Daniel e a pastora Keila que está indo. Quando a pastora Daniela te faz um atendimento, gabinete pastoral, sou eu e a pastora Keila que estamos te atendendo. Então, irmãos, nós precisamos mudar, não só nos adaptar ao nosso novo estilo de vida, mas nós também precisamos mudar a nossa mentalidade. Se você não mudar, vão se passar 38, 48, 68, até que a morte, venha te buscar. Porque ela um dia vai vir te buscar. Diga para o seu irmão, uma hora você vai morrer. Meu comportamento, Karina, está associado à minha maneira de pensar. Mude os seus pensamentos e você mudará o seu comportamento. Pastor, eu vou embora dessa igreja. O que eu posso te fazer? O que eu posso fazer? Nada. Uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, eu liguei para ela e falei, onde você está? Eu não vi você no culto domingo, não vi você no outro domingo, não vi não sei aonde. Onde você está andando? Pastor, eu fui numa reunião de oração. Falei, nossa igreja tem reunião de oração. Falei, o que está faltando é você assumir a reunião de oração da nossa igreja. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de dar desculpas. Nós precisamos mudar não só o nosso novo estilo de vida, mas também a nossa mentalidade. Mudando a nossa mentalidade, nós vamos mudar os nossos comportamentos. Eu gostaria de te falar muita coisa, mas o culto vai acabar. O Ministério do Louvor pode subir.
Hoje é o dia do pastor, da pastora, dos pastores. Eu acho que a pessoa que menos estava prevenida para esse momento de ordenação pastoral realmente era Júnior e Michele. Eles realmente estavam totalmente desprevenidos. Mas o tempo, ele é um fator determinante para nós sabermos quem é quem. O que eu tenho para você para dizer nessa palavra, pastor Arley e pastor Alessandra, é que continuem firmes. Continue firme, pastor Júnior, pastora Michele. Continue firme, pastora Daniele. Pastor Gustavo e pastora Mona Lisa não vieram no culto porque estão trabalhando. Pastora Keila Maria, não sei. Não sei. O senhor está bravo com ela? Estou. É na casa de Deus que se cura o joelho. Quem sabia que ela estava doente? Por que você não foi lá carregar ela e trouxe para a igreja? Brincadeira, eu sabia também. Mas eu quero concluir dizendo para você o seguinte. E a gente vai concluir mesmo. Não existe desculpas para dar. Existem responsabilidades para se assumir. Assuma a sua. Seja um bom pai, uma boa mãe, seja um bom marido, uma boa esposa, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seja alguém que abraça. Sabe, às vezes eu falo aqui para os irmãos, acabou o culto, eu falo, abraça seu irmão. Sabe quem que a Karina abraça? O marido dela, que ela abraça todo dia. Você conhece aquela irmã ali? De blusa salmão? Não? Na hora que acabar o culto, você vai sair daqui, você vai abraçar ela. Você vai perguntar o nome dela. É isso. Na hora que acabar o culto, chame uma pessoa que você não está acostumado a pagar janta e pague a janta para ele. Por que eu falo de janta? Porque janta fala de comunhão. Aí ó, tá vendo como é que é? Os dois se beijam todo dia, já está pegando na mão e dizendo assim, hoje você vai pagar minha janta. Estou acabando de ensinar um negócio e já está agindo no piloto automático. Diga assim, eu não vou ficar 38 anos dando desculpas. Diga, eu vou assumir responsabilidades. Diga, eu vou assumir o controle da minha vida. Amém, meu irmão? Fique de pé. Eu quero orar por você. Sabe, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. Hoje é noite de ceia, é noite de comunhão. É noite de nós renovarmos com Cristo a nossa aliança. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida dos pastores. Pastora Keila Maria, que está em casa com dor no joelho. Pastor Gustavo, pastora Mona Lisa, que está trabalhando em festa. Os demais pastores que estão aqui, os líderes de conexões. Obrigado, Deus, pelas ovelhas que o Senhor tem me permitido pastorear. Coisa difícil, Pai. É a missão de um pastor fazer uma ovelha entender que ela precisa ser pastoreada. Que ela precisa de mudar de mentalidade. Que ela precisa se adaptar a um novo estilo de vida. Oh Deus, cumpra em nós o teu querer. Cumpra em nós
a tua vontade. Não nos deixe nos condicionar a uma realidade medíocre. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela Fale com o Senhor. Faça a sua oração. Faça a sua oração. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.